Pronto, gente. Voltamos agora para encerrar os demais usos, as demais regras para o uso da crase, das que ficaram faltando, dessas que a gente não falou dentro desses mitos e verdades do uso da crase. Vamos ver, então, quais são as últimas regras. Então, vamos lá. Se eu tenho as palavras casa, terra e distância, né? São 3 palavras clássicas também que aparecem, por quê? Porque antes delas pode ou não ocorrer crase, e isso vai depender muito. Vamos ver uns exemplos para entender, depender do quê, né? Eu estou em casa agora. Então, veja só, eu estou em casa, né? Eu não falei estou na casa, estou em casa. Isso quer dizer que não tem artigo definido a aqui. E eu posso falar, eu estou na casa dos meus pais, né? Nesse caso, a gente vê que eu tenho o artigo definido a aqui, que se juntou com a preposição em, e aí virou, estou na casa dos meus pais. Então, tá vendo que nesse primeiro caso, eu não admito, né? A casa não admite o uso de um pronome, de um artigo, aliás, definido antes da palavra, né? Já nesse segundo caso, a palavra casa admite o uso do artigo definido feminino, tá? Mesma coisa aqui, ó. O avião já não está mais em terra, né? Não está mais em terra, e não na terra. E estamos na terra do tio Sam. Então, nesse caso, não admite o uso do artigo. No segundo caso, na terra do tio Sam, admite o uso do artigo antes de terra. E aqui, ele deve guardar distância da ex, né? Então, nesse caso, guardar distância não tem nenhum artigo. Não é guardar a distância, é só guardar a distância. E a internet diminuiu a distância que nos separa. Aí, assim, aqui sim, a gente usa o artigo definido antes do substantivo distância. Tá bom, e o que todos esses exemplos têm em comum? O que a gente consegue perceber? Que nos primeiros casos, estou em casa, o avião já não está mais em terra, guardar distância. Nesses 3 primeiros casos, as palavras casa, terra e distância, elas não estão especificadas. Eu não estou falando que terra, que casa, que distância. Enquanto no segundo caso, sempre eu tenho uma especificação. Que casa? Casa dos meus pais. Que terra? Terra do tio Sam. Que distância? A distância que nos separa. Isso leva a gente a entender que as palavras casa, terra e distância somente admitem o uso do artigo quando elas estão especificadas. Se elas não têm uma especificação, quando elas estão com os seus significados genéricos, que são esses aqui, elas não admitem o uso de artigo antes dela. Ou seja, quando casa não vem especificada, ela tem um significado genérico de meu próprio lar. Quando terra não vem especificada, ela tem um significado genérico de chão firme, né? Oposição a mar ou a céu, né? Quando distância não está especificada, né, está sem especificação, ela também fica com um significado genérico, uma distância qualquer. Então, todos esses casos não admitem uso de artigo. Só admite se vier especificado com alguma coisa que especifique qual é a casa, qual é a terra, qual é a distância. E aí, sim, elas podem vir precedidas de a. E aí, elas vão ser acentuadas e ter a ocorrência da crase. Se não, não. Então, vamos ver. Tive que voltar a casa para pegar um casaco. Esse caso, tive que voltar a casa, eu estou falando tive que voltar para casa. Se eu fosse falar voltar para, né, não ia ser sem o a, tive que voltar para casa, e não para a casa. Para casa, minha casa, o lugar onde eu moro. Então, sem crase. Mesma coisa aqui. O navio voltará à terra por volta das 16 horas. Ou seja, o navio voltará à terra, ao chão firme. Tanto faz que terra, se é a terra aqui do Brasil, se é aqui no Brasil, em Salvador, no Rio de Janeiro, ou em Santa Catarina, ou se é lá na Europa, se é nos Estados Unidos, tanto faz. Terra no sentido de terra firme, né? Vai sair do mar e vai chegar em terra firme. Então, sem crase. Aumentou muito a oferta de cursos à distância. A mesma coisa que eu falar educação à distância, muita gente acha que deve ter a crase, mas não. Educação à distância não tem, que é o que a gente faz aqui, né? Educação à distância, aula à distância. Nesse caso, o A não tem crase. Por quê? Porque eu não estou especificando uma distância. Ele está com sentido genérico. Então, nenhum deles tem crase, porque todos esses A são somente preposições. Não tem artigo nesse caso. Tá? Agora, se essas palavras estiverem determinadas, estiverem especificadas, aí sim, pode mandar bala no acento grave, ó. Preciso ir à casa da minha avó. Ó aqui, determinando que casa que é.
Não é qualquer casa, é a casa da minha avó, determinei. Aí sim, manda ver na crase, porque aí eu tenho a preposição e também admite o artigo aqui antes de casa, tá? Mesma coisa aqui. Quero levá-lo à terra onde eu nasci. Eu quero levá-lo a algum lugar, né? E a terra, nesse caso, admite o artigo, porque eu estou especificando que terra que é. A terra onde eu nasci. E aqui também, não sei como não nos encontramos, eu estava à distância de 1 quilômetro de você. Então, eu especifiquei a distância, aí a preposição mais o a que vem antes de distância. Perfeito? Tranquilo? Bom, vamos lá. Outro caso que a gente não falou nas outras regras. Quando eu não uso crase, no caso de palavras repetidas, né? Expressões que eu repito a mesma palavra, dia a dia, gota a gota, né? Sejam as palavras femininas ou masculinas, tanto faz. Quando forem expressões formadas por palavras repetidas, não tem crase. Então, torneira pingava, gota a gota. Meu dia a dia costuma ser corrido. Ó, dia a dia é importante, não tem nem crase e nem hífen, que as pessoas também acabam colocando, tá? Nota isso aí. Dia a dia é muito comum que as pessoas queiram usar numa redação, não tem crase e não tem hífen. O RH fez um manual com passo a passo. Aí aqui é óbvio que não teria crase, né? Já que passo também é uma palavra masculina e aqui não tem o pronome aquele, nem a moda de, então não tem por que ter crase. Certo? Palavras repetidas, então, não vai ter crase no meio. Nunca ocorre crase antes de artigos indefinidos. Isso deveria ser meio óbvio, porque antes de um artigo indefinido, se eu estou usando um artigo indefinido, é porque eu não estou usando o artigo definido. Você não usa o artigo definido e o indefinido, você escolhe um ou outro, né? E também, quando você usa um artigo indefinido, você também está renunciando a, por exemplo, usar um pronome aquela, né? Porque o pronome aquela, você não usa junto com o artigo indefinido, com artigo nenhum, né? O a qual também. Então, quando você faz a opção por usar um artigo indefinido, isso quer dizer que você não tem antes dessa palavra nem um artigo definido, nem o pronome aquele, aquela, aquilo, nem o pronome relativo a qual. Então, esse a que virá antes do artigo indefinido, ele só pode ser preposição. Não tem o outro a, não tem aqui um a artigo, porque o artigo já está aqui e ele é indefinido. Então, meus amigos foram a uma exposição. Então, antes de uma, umas, uns, nunca ocorre crase. Estou sem acesso a uma das salas de reunião, né? Alguns povos não são devotos a um único Deus, mas a vários. Tranquilo também, essa regra eu acho até que ela é bem clara, né? Porque se eu tenho um artigo indefinido, isso já quer dizer que aqui não tem nenhum artigo definido, é somente preposição, tá? E, para terminar, aliás, para terminar não, que ainda tem mais uma regrinha. A gente tem ainda o caso de pronomes pessoais, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos, né? Tanto no caso dos pronomes indefinidos, interrogativos, a gente não usa crase antes deles, né? A não ser quando eu tenho o pronome outra ou o pronome tal, que nem aqui, ó. Corra para informar a notícia às outras alunas. Isso porque outra e tal admitem o uso de artigo antes. Então, eu posso falar assim, a outra menina estava doente, ou só outra menina estava doente. No caso, se eu quiser usar o a antes do outro, eu posso. Então, por isso é que pode acontecer a crase. Só que com todos os outros pronomes indefinidos, interrogativos, enfim, pessoais, a gente não usa o artigo definido. E é por isso que não ocorre crase. Então, olha só. Este aparelho está disponível a todas as pessoas. Um pronome indefinido. Todas. Isso aqui é muito comum que as pessoas escrevam assim, a todas. Não, gente. Por quê? Antes do a aqui, a gente tem o disponível que pede a preposição a. Beleza, aqui é preposição. Só que o todas não permite que você use um artigo antes dele, né? E você não precisa ter um artigo definido também para ter a crase, né? Então, se eu falo, eu poderia falar, por exemplo, a todas as pessoas estão felizes aqui, ou as todas as pessoas. Não, você só fala todas as pessoas estão felizes, né? Então, antes de todas, não tem uso de nenhum artigo definido, nem no plural, nem no singular. E é por isso que antes de todas e outros pronomes indefinidos, né, a gente não usa a crase. A mesma coisa com o pronome interrogativo.
a quem você está servindo, a que você está servindo, né? Sempre que você tiver só o a antes do pronome interrogativo. E com pronome pessoal também, essa é muito comum a gente colocar a crase antes de ela, antes até de você. Não, gente, qualquer pronome pessoal não deve vir precedido de crase, tá? Porque quando você vai falar, você não fala, ela pediu um sanduíche. Você fala, ela pediu um sanduíche. Antes do ela não pode ter um artigo a. Então, se aqui não tem artigo a nunca antes do ela, esse a é só preposição. Não obedeço mais a ela, né? Porque depois de obedecer, a gente usa o a, lembra? Para pessoa obedecida. Então, é preposição somente. E no caso dos pronomes de tratamento, como eu falei, com o você, por exemplo, também, né? A gente não usa a crase. Somente se depois do pronome de se o seu pronome de tratamento for senhora ou senhorita, aí sim. Mas qualquer outro, você, vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, vossa alteza, vossa reverendíssima, nenhum desses usa crase. Então, vamos lá, não perguntei nada a você, tá? Sem crase. Antes de você, nunca ocorre crase, tá? Peça ajuda à senhora Carmen, aí sim. Aí você pode usar. Peça ajuda para, porque você não falaria peça ajuda para a. Se você falou para a, é porque você tem a preposição e o artigo. E na hora que você trocou a preposição para pela preposição a, você vai usar o a mais o artigo a e vira um a com crase. Os documentos foram entregues à Vossa Excelência, né? Isso é uma coisa também que o pessoal que está prestando aí concurso na área jurídica vai usar muito. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, não usa bastante? Então, não faça essa confusão, tá? Não vai colocar em nenhum ofício a crase antes desse pronome de tratamento, pelo amor de Deus. Tá? E no caso dos pronomes demonstrativos e relativos, a mesma coisa. Claro, tirando os casos que a gente já falou. Aquele, aquela e aquilo, que são os pronomes demonstrativos que começam com a, e no relativo a qual. Essas são as exceções, né? Que aí sim pode acontecer crase. Todos os outros demonstrativos, ou seja, esse, essa, isso, este, esta, isto, e todos os outros relativos, que, quem, onde, cuja, nunca a gente coloca crase. Então, fiz loucuras por amor a essa menina, sem crase. Por quê? O pronome demonstrativo aqui já está fazendo, às vezes, do determinante de menina. Então, se eu estou usando um pronome demonstrativo, eu não posso usar o artigo definido, tá? Ele ocupa o cargo a que eu viso para o meu futuro, tá? Antes do pronome relativo também não. Você conhece a cantora a qual ela se referiu? Esse é o único caso que aí vai, porque o a qual é a qual pronome relativo e quem se refere a alguém. Então, antes tem uma preposição, tá? Só nesse caso, então, de pronome relativo, quando for o pronome a qual, é que pode acontecer a crase. Tá? E para terminar, finalmente, né, essa aula densa de hoje, a gente tem aí a crase facultativa. O que é facultativo mesmo, gente? Opcional. A crase que você pode escolher se vai usar ou não. Tanto para pronomes possessivos. O que é pronome possessivo? Minha, sua, nossa, tua, né? Esses pronomes possessivos femininos, só com os femininos, é claro, né? Antes dos pronomes possessivos femininos, eu posso ou não usar o artigo a. Logo, eu posso ou não usar também a crase, tá? E a mesma coisa para nomes próprios femininos, tá? Isso fica totalmente a critério do autor. Você escolhe usar ou não. Normalmente, usar a crase, quando você usa a crase, você está indicando que antes daquele pronome ou daquele nome próprio, você está usando um artigo. E isso meio que indica que você tem uma proximidade, uma familiaridade com aquilo, tá? Mas, não, né, não tem como a pessoa saber se é ou não. Então, você pode ou não usar o artigo antes do pronome possessivo. Logo, se pode usar um artigo, pode acontecer a crase. E a mesma coisa para nomes próprios. Vamos lá. Paguei as encomendas a minha mãe ou a sem crase. Por quê? Porque eu não posso falar conversei com a minha mãe no jantar ou conversei com minha mãe no jantar. Não tanto faz. Ter ou não esse artigo não dá na mesma? Então, quando eu tiver um verbo
ou um nome que peça a preposição a, na hora que eu for falar antes do pronome possessivo, eu posso ou não colocar. Porque pode ou não estar junto de um artigo. O artigo pode ou não estar lá. Mesma coisa aqui, ó. Oferecemos este apoio à sua empresa ou com crase à sua empresa. Porque eu posso falar, conosco sua empresa está em boas mãos. Ou conosco a sua empresa está em boas mãos. Tanto faz. E eu disse a Eva para não se preocupar com ou sem crase. Fiz perguntas sobre a Laura Cardoso. Tá vendo? Eu posso falar, fiz perguntas sobre a Laura Cardoso ou fiz perguntas sobre Laura Cardoso, né? Tanto faz. Pode ou não ter esse artigo. Normalmente, quando você coloca a crase, né? Ou seja, você está indicando que aqui você tem a preposição e ainda você usou um artigo antes do nome, quando isso acontece, normalmente é com nomes próprios de pessoas que você tem mais proximidade, alguma familiaridade. Com pessoas famosas que você não conhece, o normal é não usar o artigo, então você acaba não usando a crase. Mas não é uma regra. Você pode usar a crase, sim, antes de nome de pessoas famosas, nomes próprios femininos, tá? Ou não. Certo? Então, antes de pronomes possessivos femininos e antes de nomes próprios femininos, o uso da crase é opcional. Ok? Então, eu trouxe um resumão. Na verdade, se você quiser aproveitar agora para dar um print, né? Só onde a crase é obrigatória, onde não ocorre crase, né? Então, se quiser dar um print na tela com o resumo. Deu tempo? Mais um pouquinho. Pronto. E aqui a crase facultativa, ou seja, quando eu posso ou não colocar. Pronomes possessivos femininos que a gente acabou de falar, nomes próprios femininos que a gente acabou de falar. A preposição até, né? Depois da palavra até a, com ou sem. E nas locuções adverbiais femininas de instrumento, que a gente falou lá no comecinho. Tá bom? Dá seu print aí, tudo certo? Espero, então, que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas sobre crase, que isso tenha ficado claro. Eu sei que foi uma aula bem densa, porque tem muita coisa para falar sobre crase, a gente tem que explicar, tem que tentar fazer com que vocês entendam a lógica por trás do uso ou não da crase, quando é só proposição, quando é só artigo. Mas espero que tenha acabado com os mitos, que tenha ficado claro, veja, reveja, tente fazer seu próprio esqueminha, né? E use também esse resumo para quando pintar aquela dúvida, né? Um pouquinho antes da prova, que sempre acontece. Tá bom? Com isso, então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no nosso próximo encontro mais tarde, né? Daqui a algumas semaninhas. Tchau, tchau, gente. Até lá.